Bom, e sobre a formação dessa chapa, sobre o lançamento oficial dessa pré-candidatura, eu converso agora com o cientista político Rafael Mussinhato. Rafael, seja muito bem-vindo aqui à CNN. Eu gostaria que você falasse primeiro sobre essa formação. Lula-Alckmin. O ex-governador Geraldo Alckmin até brincou durante a fala dele que isso aí vai dar um bom caldo, né? Uma boa sopa ali de Lula com chuchu, como ele era chamado anteriormente. O senhor acredita que esse cardápio ele pode de fato fazer as pessoas saborearem o que tem agora e esquecer a história de rusgas entre eles? Bem-vindo. Muito obrigado, antes de mais nada, boa tarde a todas e todos, obrigado pelo convite. Acredito que sim, né? Tudo aquilo que a gente tem visto na história recente do PT está mais uma vez sendo reeditado nas suas estratégias eleitorais. Desde 2002, o PT sempre lança candidaturas próprias a presidente da República, mas, obviamente, com o Lula à frente, mas sempre contando com alguém na vice-presidência que sinalize mais ao centro ou mais ao campo da direita. Essa candidatura tendo Alckmin como vice-presidente é, mais uma vez, a reedição disso. O que se procura fazer ali, de certa forma, é sinalizar para o eleitorado mais ao centro, até mais à direita, mostrando que o PT é um partido que passou por um processo de transformação ao longo da sua história, que está muito mais próximo do campo da centro-esquerda hoje em dia do que, enfim, já era da esquerda lá no campo, enfim, a partir dos anos 90, 80, no momento da sua fundação. Para além de tudo, né, acho importante dizer também que essa retórica que foi usada por parte do Lula, né, do Lula com chuchu, etc., pode parecer uma brincadeira, de certa forma né, o tipo de estratégia irônica que Lula sabe usar muito bem, o tipo de discurso que faz, mas também sinaliza para o eleitorado no momento em que boa parte dele está tendo dificuldade de se alimentar, né? O Brasil, a gente sabe, atravessa um momento bastante trágico do ponto de vista econômico, social e político, então não é à toa ele fazer esse tipo de brincadeira ali em relação à comida, né? Essa, de certa forma, é a expectativa de parte do eleitorado brasileiro, é poder se alimentar melhor, né? Caso, enfim, Lula caminhe aí para vencer essas eleições. Isso é aquilo que o PT aposta. Rafael, a Renata Agostini, nossa analista de política lá em Brasília, também está conosco. Oi, Renata, bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Olá, Rafael. Rafael, você falava agora, né, que essa fórmula colocada, Lula-Alckmin, ela remete a uma experiência já feita pelo PT em outras vezes. E aí vou retomar aqui no caso de Lula, que foi com o José Alencar, empresário, de fato, né, era um desenho que fazia com que o PT conseguisse sinalizar para um outro tipo de eleitor. Mas existe uma diferença dessa vez, né? A gente está falando de um político muito experiente, que é o caso de Geraldo Alckmin, e que era um rival de Lula. E aí, jogando um pouco para o que deve dar, seguindo no que você estava já conversando com o Evandro, a questão que se coloca é, além dessa expectativa de que Geraldo Alckmin possa ser um vaso comunicante com outro tipo de eleitor, me causa bastante dúvida o quanto o antigo eleitor de Geraldo Alckmin vai comprar essa ideia, menos o eleitor que não necessariamente era ali fiel ao Tucano, ou tinha uma identificação com ele, que estava desconfiado do Lula, mas quem era ali alquimista, quem era tucano, compra essa chapa? Essa é uma reflexão muito importante, né? Até aquela que tem sido feita por boa parte dos analistas políticos, né? Porque, para além disso, é uma conjuntura bastante diferente, né? Uma conjuntura política, econômica e social muito diferente daqueles outros momentos onde o PT usou esse tipo de estratégia e deu certo, né? Mas aquilo que o PT aposta também é que no momento atual, né, num governo que, enfim, segue uma orientação do campo da extrema-direita e flerta com o autoritarismo, né? Enfim, a cada mês a gente vê alguma notícia de algum discurso ou de algum ato do próprio presidente Jair Bolsonaro que flerta com o autoritarismo, o que se aposta é que essa composição com o Geraldo Alckmin, de certa forma, seja uma sinalização democrática também, né? Você tem, como você mencionou, dois rivais históricos, né, que, enfim, disputaram até a presidência da República, um contra o outro, em determinado momento da sua história, mas que souberam deixar de lado, segundo a ótica, né, do PT, mas que souberam deixar de lado essas rusgas e esses momentos de competição entre os dois para se unirem do ponto de vista democrático, deixando de lado rusgas que eles tinham entre si, para encontrar um projeto comum, um programa comum, que, segundo o PT, seria um projeto de reconstrução nacional, dado essa conjuntura, tal como eu mencionei agora, né? Isso é aquilo que o PT aposta. Agora, até que ponto isso vai ter uma penetração eleitoral, a gente ainda tem uma certa dúvida, né? O que se espera é que o eleitorado, sobretudo aqui do interior de São Paulo, né, um eleitorado mais conservador e que sempre votou em Alckmin, tinha ele como referência, de certa forma segue apoiando ele, segue ele tomando ele como referência, se isso vai ajudar, de certa forma, a ser uma reedição dessa estratégia que o PT teve em outros anos, né? Isso é o que se espera. Agora, até que ponto isso vai dar certo, principalmente para um primeiro turno, não se sabe. Para um segundo turno, eu já diria que acho que
a sinalização é positiva, né? Porque aí, sempre que se passa para o segundo turno, as duas candidaturas que passam, a estratégia é sinalizar mais ao centro. Bolsonaro vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso, tendo como vice alguém que está ligado às Forças Armadas, que está no mesmo campo ideológico que ele. Acho que Lula talvez teria um pouco mais de facilidade de fazer isso, tendo alvo. Rafael, o Lula está sendo muito questionado sobre qual seria a equipe econômica ou o que ele vai trazer de projeto para a economia aqui no Brasil. E recentemente, numa entrevista a uma revista importantíssima no mundo, ele mencionou que isso é algo que tem que se pensar caso ele vença as eleições ou depois de vencer as eleições. Você acredita que o eleitor, de fato, vai dar um cheque em branco, mesmo conhecendo já o que o Lula fez em suas outras administrações, em suas outras gestões? Ou o quão seria importante se apresentar esse assunto, a economia, a equipe econômica, quem seria o ministro da economia, enfim, de sua equipe, como uma estratégia para alavancar os votos desta chapa neste momento aí das eleições? Olha, enquanto eleitor, eu sinceramente acho que de fato seria importante. A questão é, Lula e o PT se encontram numa situação de certa forma cômoda, né? Porque lideram as pesquisas, né? Tanto as espontâneas quanto aquelas onde se apresenta quase um dos seus candidatos. E a partir do momento que você começa a apresentar suas propostas, você começa, de certa forma, a ser muito mais escrutinado, tanto pela opinião pública quanto por parte da imprensa, que vai te questionar, olha, ok, toda política pública tem problemas, mas de onde vai vir o financiamento dessa determinada política pública? A partir do momento que você começa a expor qual é o seu plano de governo de maneira mais detalhada, você vira muito mais vidraça do que você está no momento atual, né? E para o momento atual do PT e de Lula, é bastante cômodo, né? Como eu falei, liderando pesquisas. Então, acho que essa sinalização de quais propostas, elas vão ser cobradas em determinado momento e acho que elas vão ser apresentadas. Mas acho que o PT vai dosar isso ao longo dos próximos meses, porque a partir do momento que você as apresenta, você começa a sofrer muito mais desgaste, né? Isso é esperado, e acho que até o próprio PT espera que a candidatura de Lula já está num determinado ponto onde é cada vez mais difícil continuar crescendo, mas você já tem uma margem suficiente para vencer. E a partir do momento que você se torna mais vidraça, você começa a sofrer mais desgaste, um pouco do seu eleitorado mais nas franjas, começa a se desgarrar. Então, acho que é nisso que o PT aposta. Acho que pouco a pouco as propostas vão ser apresentadas, enquanto eleitor eu gostaria que elas fossem apresentadas, mas acho que bem aos poucos, até para que não se gere esse tipo de desgaste eleitoral. O momento ainda onde a pré-campanha ainda está começando, né? O eleitorado pouco a pouco está começando a acompanhar, o eleitorado médio pouco a pouco está começando a acompanhar cada vez mais as eleições desse ano. Renata. Rafael, no evento de ontem, o ex-presidente Lula, em determinado momento, celebrou o que ele chama de um momento histórico, porque ele conseguiu, segundo ele, unir todas as forças do campo progressista no país em torno dessa chapa. Ele está se referindo ali a esse arco de alianças, né, dos partidos que vão compor a sua coligação. De fato, quando a gente olha esse desenho, a gente vê ali, PCdoB é exceção, porque o PCdoB está com o PT desde ali a chapa que levou o PT ao poder lá na eleição de Lula em 2002. Mas quando a gente olha os demais, PV, Solidariedade, PSOL, Rede, são casos diferentes, de fato não estavam. E mesmo o PSB não estava com o PT numa coligação à presidência ali desde 2010. O que isso representa de fato e se dá mesmo para chamar como uma união de todos que estão nesse campo progressista ou está faltando alguém ainda? Eu não diria de todos, né? Vale lembrar que ali esse tipo de recurso é uma estratégia muito retórica por parte do presidente Lula, do ex-presidente Lula, quando ele faz discurso falando sobretudo para a sua base, né? Então ali você tinha militantes que já o apoiam. Então, quando ele usa esse tipo de reflexão, esse tipo de termo para dizer que ele conseguiu unificar o campo progressista, ele esquece que o progressista vai muito além daqueles partidos que estavam ali, né? Há movimentos sociais, que até o momento, inclusive, tem uma postura crítica em relação ao próprio PT. Há outros partidos que também estão no campo da esquerda, né? O próprio PDT de Ciro Gomes é um partido que é classificado como um partido do campo da esquerda ou de centro-esquerda e que não participa desse arco de alianças, além de partidos mais históricos, né? Como o PCB, por exemplo. Esses partidos não compuseram e acho que dificilmente comporão uma coalizão de governo de Lula, uma candidatura de Lula já no seu primeiro turno. Talvez venha a compor lá na frente, no segundo turno, mas não no primeiro turno. E vale pontuar também, né, que a coligação de forças que o ex-presidente Lula tem conseguido construir ao seu redor vai além daquelas pessoas, daqueles partidos que estavam ali, né? Há fragmentos ali do MDB que já flertam com a sua candidatura, há fragmentos do PSD de Kassab que também flertam com a sua candidatura, mas talvez não vão definir um apoio formal em determinado momento. Mas é uma coalizão de forças que, é importante pontuar, vai além daquelas pessoas, daqueles partidos que estavam representados ali naquele evento desse semana. Rafael Mussinhato, cientista político, muito obrigado por conversar conosco neste domingo. Uma boa semana para você.
Obrigado, eu que agradeço o convite, bom domingo a todos vocês e feliz Dia das Mães também a todas e todos que nos assistem, em especial para minha mãe, que também deve estar acompanhando. Até mais, Rafael. Obrigado. Renata, a gente conversa mais daqui a pouquinho também. Bom trabalho para você aí em Brasília.